Vamos ficar de pé para abrir as nossas Bíblias. O livro de Êxodo vamos concluir, não que já esteja para concluir, mas não podemos ficar porque no mês de dezembro, a partir de domingo, nós estaremos falando em todos os domingos sobre o grande acontecimento que acontece no mês de dezembro, mês de Natal. Vamos falar sobre o personagem do Natal, que não é Papai Noel. Papai Noel é um personagem, né? Capítulo 40. Depois que Moisés deu toda a instrução, orientou todo o rebanho, Deus tinha mandado que o povo levasse os bens, ouro, prata, tudo aquilo que nós já falamos. Agora Moisés levanta o altar para poder funcionar o altar, ou seja, o tabernáculo, onde as pessoas vinham trazer as suas ofertas. E lá em Deuteronômio, nós vamos passar para lá daqui a pouco, Deus então chama Moisés para o seu último ato. E o último ato de Moisés foi abençoar a todas as tribos. A cada um, cabeça das tribos, ele proferiu uma bênção. Depois, Deus fala com ele: agora você sobe aqui em cima no monte, que você vai morrer. Isto foi o final da vida dele, Deus chamando ele para despedir, morrendo. Mas é muito legal, eu gosto desses assuntos e gosto de ler. Verso 1 do capítulo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e as cobrirá com véu. Manterá nele a mesa. Porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nela o candelabro e acenderá a sua lâmpada. Porás o altar de ouro para incenso diante da arca do testemunho e pendurará o reposteiro na porta do tabernáculo. Porá o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e porá a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurará o reposteiro à porta do átrio. Não vou ler toda a leitura, gostaria que você não lesse para mim ganhar um tempinho com você. Mas no verso 34, do mesmo capítulo, verso 34, aqui diz assim, verso 33 diz: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo do altar e pendurou o reposteiro na porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e à noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em toda a sua jornada. Que Deus abençoe a leitura da tua santa palavra. Pai querido, esta é a tua palavra. E diante de mim eu tenho uma congregação do Senhor, que certamente o Senhor vai falar dentro deste texto e outros, porque nós precisamos, Pai,
ter uma vida um pouco mais chegada ao Senhor, uma vida mais entregue, porque é assim que devemos proceder para com o Senhor e com a obra do Senhor. Abençoa, portanto, a todos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu tenho uma grande apreciação por esses grandes homens de Deus, que nós já temos falado alguns. E sempre que eu vou falar sobre esses homens, irmãos, eu tenho um certo cuidado, porque estes homens são os responsáveis pela história do cristianismo em todos os tempos. E eu sempre respeito a estes homens e trato na palavra dele com muito carinho, porque na verdade, irmãos, estes homens é um espelho o qual eu preciso olhar, e creio que todos nós devemos olhar para este espelho. E se a gente não olha, é porque ou nós somos melhores que não somos, ou somos orgulhosos de não aceitar estes homens que foram grandemente usados por Deus. O ministério desses homens que pagaram o preço tão grande vivendo em função da vontade de Deus. E Deus os acompanhou até o fim, mesmo sendo punidos por um momento de rebeldia, de aquele momento do nosso temperamento, que às vezes a gente, como crente, a gente comete. Ainda assim, Deus acompanhou. A punição era não entrar na terra, mas Deus, eu gostei dessa maneira, Deus não os deixou. Ele foi capaz de acompanhá-los até o momento do sepultamento. Isto para mim é uma lição enorme. Este cuidado que Deus tem com aqueles que servem a Ele. Eu e você, nós, servos de Deus, nunca se esqueça que Deus vai nos acompanhar, mesmo nas nossas falhas, que Ele não vai poupar. Ouça bem, não se engane, não pense que cometer falha vai ficar barato, não vai. Deus é um Deus que acompanha, mas Ele vai acompanhar até o final. Ele não vai nos deixar, não vai nos abandonar, Ele acompanha, porque este é o Deus que eu creio nele. Segundo lugar, falar destes dois irmãos, Arão e Moisés, é falar de toda a história do povo de Deus. Isto nos leva então do Éden até o Apocalipse, vendo esse mover de Deus em todos os passos. Creio que nós, já no final, nós estamos desfrutando hoje da vida destes homens. A minha vida e a sua vida, nós não tivemos aquela oportunidade lá. Estamos tendo agora no final, porque creio eu que nós vamos participar, é a minha esperança, da vinda de Cristo. Quanto tem a esperança? Eu tenho. Poucas pessoas, tem gente que não levantou a mão. Você não espera que Cristo virá? Nem que você não levante a mão, Ele virá. Nem que você não queira, Ele virá. Nem que você não espere, Ele virá. Porque essa é a promessa. E Ele virá. O bom é nós estarmos preparados para o dia do Senhor. E a palavra de Deus diz: vivei hoje como que Cristo viesse amanhã. E este é o nosso grande conflito, porque você não sabe
o dia. O Senhor Jesus disse que nem Ele. Isso era uma obra do Pai exclusivamente, que iria dizer o dia. Além de servos do Senhor, também podemos ver dois grandes estadistas que marcaram toda a história pois eles formaram uma nação organizada, com leis e também a formação espiritual, deixando os princípios que vemos na leitura do tabernáculo. Então, ao sair lá da escravidão do Egito, ao sair daquele paganismo, porque eles não tinham conhecimento de Deus, ao sair dali, aquela nação teve que ser preparada, porque um grande grupo deles morreram. Mas nasceu uma geração que foi formada no deserto, na caminhada. E Moisés foi preparando e deu para eles a noção das leis. E estas leis que hoje existem, inclusive na justiça, elas são baseadas na Bíblia. São princípios que Deus criou. Animais e outras coisas, se alguém matasse, tinha a sentença. Então Deus fez esse trabalho desde lá. Então Moisés organizou. Agora um povo tinha nação, o Israel. Eles agora tinham as leis. Mas acima de tudo isso, eles tinham os princípios, o tabernáculo, que era o lugar onde eles precisavam frequentar. Estar ali para levar as suas ofertas, tinha os dias marcados e eles precisavam chegar ali para apresentar as suas ofertas, e o local era reservado exclusivamente para que a presença de Deus pudesse estar ali e receber não só os ofertantes, mas também as suas ofertas. Isto é muito importante, irmãos, você descobrir todo este contexto, né? A igreja hoje, ela vive um momento especial e também perigoso. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão perdendo o que é mais importante na vida do ser humano, que é o temor de Deus. As pessoas cometem pecado como que pecado fosse uma coisa tão banal, que pecado fosse uma coisa tão... Não é. Ouça isto: pecado tem por trás dele o diabo, o maligno. É ele que é o escravo, ele que tem nas mãos essa semente maligna para destruir principalmente o povo de Deus. E há pessoas cristãs que perdem o temor de Deus. Ao mesmo tempo que estão cantando, louvando, adorando, estão participando de coisas erradas, estão vivendo um mundo escuro lá fora e achando, não, isso é assim mesmo. Ouça bem o que eu vou te dizer nesta manhã, em nome de Jesus. Não brinque com aquilo que é sério. As coisas de Deus não são brincadeiras. Eu não estou ameaçando, ouça bem. Eu estou dizendo, jamais brinque com as coisas de Deus. E não pense que você vai ter uma boa justificativa diante de Deus, que não terá. Por isso as leis. É por isso que a palavra do Senhor nos orienta aquilo que devemos fazer e o que não fazer. Não é o pastor, não é o bispo, não é diácono, é a Bíblia que fala. Ah, pastor, mas não tem pastor nem pastorzinho. Não tente tirar os valores da palavra de Deus, porque ela é mais séria do que nós pensamos ou até respeitamos. Deus sempre usou pessoas até fracas para fazer a obra dele. Por quê? Porque ele precisava estar no controle. E Deus, esse Deus, não se corrompeu e nem se corrompe, mesmo com as minhas e as suas falhas. Deus não se corrompe, irmãos. Ah, mas Deus sabe que eu sou fraco. Deus sabe que você é fraco. Ele sabe, mas você não pode se justificar dizendo que você é fraco.
O importante é saber que Deus não se corrompeu e não perdoou a falha de Moisés e nem de Arão. E no fim existe o quê? O preço. Eles sofreram, embora tivesse tantas coisas ainda que fizeram de grandeza para Deus, mas ainda assim Deus não os perdoou, porque há pecados diante de Deus que não há perdão. Deus vai punir. Ouça isto em nome de Jesus. Portanto, aqui nós temos, nesta primeira parte, Moisés prepara tudo, o povo durante todo esse período aqui foi preparando, foi ajeitando. Aqui agora no final, ele fez o tabernáculo, está pronto. Agora você vai para o livro que eu creio de grande valor, Deuteronômio. Porque esses livros, você vai encontrar coisas num livro que não encontra no outro. No capítulo 33, todos encontraram o capítulo 33. É muito importante, irmãos. Moisés já sabia que o seu final estava terminando, mas antes da sua morte, ele fez uma coisa que eu achei de grande importância. Ele não se rebelou, mesmo sabendo quando ele iria chegar à sua morte, que está no capítulo 34, vamos falar mais tarde um pouquinho. No capítulo 33, verso 1 e 2 diz assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio ao Sinai e lhes ofereceu Seir, resplandece desde a morte. Então, aqui está as bênçãos. Eu vou começar no verso de número 6. Não é porque é meu xará, não. Porque Rúben é o primeiro da tribo. Só para você ver, ele podia, olha para mim, ele podia, já que eu vou morrer, que se machuque a turma. Ele não, ouça bem, ele não deixou o seu ofício até o final. Ele não abandonou até o final, não é isso, Robson? Ele cumpriu cabalmente o seu chamado que Deus tinha dado. Verso 6, ele diz assim: viva Rúben e não morra. Por isso que eu estou dizendo que não vou morrer fácil. E não sejam poucos os seus homens. Glória a Deus. Isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá, introduze no teu povo com tuas mãos e peleja por ele, se tu ajuda contra os seus inimigos. E aqui tem de Levi, disse: dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para os homens teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com que contendeste nas águas de Meribá. Ouça agora, eu vou parar por aqui, só para você entender. Judá é a tribo de onde vem Jesus. Levíticos, todos, você já estudou isso no CETEB, não já? Ou não está dando CETEB ainda não, né? Levítico é a turma o cabeça dos sacerdotes. Daí vem os levíticos. Não continua a leitura, não, você vai perder. Senão, você vai jogar sua mente e vai esquecer o que eu estou falando. Levitas, eles não tiveram herança quando foi distribuído. Por quê? Porque o Senhor diz: a herança de vocês sou eu. Eu sou a herança de vocês. Sou eu que vou cuidar de vocês. Isso é muito importante você descobrir. Portanto, o último dia da vida de Moisés foi um dia marcado
Meu Deus do céu, o que ele fez? Mas antes que isso acontecesse, no livro de Números, estamos passando um pouquinho rápido, mas espero que dê para você me acompanhar. Livro de Números, capítulo 20. Aqui nós temos a morte do seu irmão, Arão, que era o irmão mais velho, braço direito, que ajudava, e também os seus filhos ajudaram. Mas foi algo assim muito difícil para a gente ver. Capítulo 20, verso 22. Então partiram de Gades os filhos de Israel, e toda a congregação foram ao monte Ur. Vou virar minha página aqui. E disse o Senhor a Moisés e a Arão, no monte Ur, nos confins da terra de Edom. Ele diz assim: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebelde à minha palavra nas águas de Meribá, e você sabe qual foi o contexto que aconteceu ali, não é isso? Não, já está dizendo: toma Arão e a Eleazar seu filho e faze subir ao monte Or. E aqui para mim, quando eu li isso aqui, eu senti, eu estou falando com honestidade, eu às vezes fico lá sentado na minha mesa de cabeça baixa, e tem dado momento que eu choro, porque este versículo aí, ele é muito forte, porque Deus chama: Arão será morto, e você, Moisés, você vai fazer uma coisa que é muito difícil, você vai despir o seu irmão da estola. Você vai tirar o manto da sua vida. E a partir daquele momento tinha acabado o ministério de Arão. Isso é muito sério. E ele disse: toma Arão a Eleazar seu filho, faz subir ao monte Or, depois despe, ou seja, despida, tira a roupa, as suas vestes, e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido ao seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhes ordenara, subiram ao monte Or, perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com ela a Eleazar seu filho, morreu ali, e ali morreu Arão, ali sobre o cimo do monte. Dali desceram Moisés e Eleazar. Ele agora já não tinha o seu companheiro. Seu companheiro agora já tinha vencido a data dele, tinha sido chamado para estar perto do Senhor. Vendo, pois, toda a congregação, olha aí a importância deste homem Arão. Olha o que está nos versos de número 29. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram 2 horas por Arão. Está escrito na sua Bíblia 2 horas? Aquele choro, daqui a pouco está dando gargalhada. Olha o tema aí. O que diz aqui? Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias. Isto é, toda a casa de Israel choraram a perda do seu líder junto com Moisés, que estavam ali fazendo um trabalho de excelência. Isto me chamou muito a atenção, irmãos. Arão também viu uma coisa muito triste antes da sua morte. Algo que doeu também o meu coração. No livro de Levíticos, capítulo 10. Eu estou falando com uma congregação que está acostumada a abrir Bíblia, né? Porque você está fazendo SEAB, CETEB, e a gente aprende a abrir a Bíblia.
É claro que isso aqui seria um assunto para conversar mais tempo, mas eu estou adiantando um pouquinho só para a gente saber. Aquilo que aconteceu na vida destes dois homens é algo extraordinário. Então nós temos aqui, Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. Qual foi a razão da morte desses dois rapazes, que era filho de um sacerdote, que sabiam muito bem do perigo, das coisas que podiam acontecer? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Alguém disse que ele estava embriagado. Eu não posso entender isso, não. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Falou Moisés a Arão: o quê? Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou, vendo os seus filhos sendo fulminados por desonrarem as coisas de Deus. Santos irmãos, a nossa vida como cristã ou cristãos, olhe para mim, por gentileza, ela corre perigo. Eu às vezes sou um pouco enjoado, eu não sou uma pessoa enjoada, mas eu fico triste quando eu vejo maus comportamentos no altar de Deus, de pessoas que estão no altar, no santuário, como que estivesse lá fora na esquina, de qualquer maneira, e não se prepara convenientemente para estar diante do Senhor. Isto é um lugar perigoso, irmãos. Me ouça, isso é um lugar perigoso. Não é perigoso para uma pessoa mundana que não conhece nada, não acontece nada. Ele pode entrar aqui, ele pode até tomar ceia, não acontece nada. Mas para uma pessoa cristã, que conhece a palavra, e ela comete atos indevidos, isso é perigoso, irmãos. E essa é a razão que às vezes eu tenho muito cuidado com isso aqui. Porque músico e cantores aqui não são, vou insistir com essa palavra, não são promotores de cânticos e adoração. Não, senhor. Isso aqui ninguém está tentando fazer um show. Isso é sério. Há um peso na nossa vida aqui que nós estamos ministrando. Há um peso. E eu sempre peço, não venha de qualquer maneira pisar no altar de Deus. Isso pode sair fogo. Pode não matar agora, mas vai matar o mais importante, que é o temor a Deus. Porque se não houver temor a Deus e temor de Deus, a nossa vida acabou. Então eu sempre falo isso, fico triste em ter que falar, mas eu tenho que falar porque é a nossa obrigação. Às vezes eu estou ali fora, em pé ali, a pessoa pensa que eu estou ali brincando. Às vezes entra a pessoa naquele portão, vai lá no banheiro e sai, e o porteiro está de costas conversando, às vezes nem vê. E eu fico olhando se homem entra no banheiro de mulher, e eu vou dar uma mexida naquele banheiro ali, vou tirar aquele bebedouro dali, vou acertar uma situação que precisa fazer. Eu fico de olho, por quê? Porque eu tenho cuidado com as coisas de Deus e com a casa de Deus. Eu tenho cuidado com essas coisas. E a partir de janeiro, nós teremos um homem que vai ficar só
no prédio, andando todos os andares. Se chegar numa sala, tiver 2, 3 pessoas lá, sentadas lá, batendo papo, meu filho, o banquinho de velhinha lá embaixo. Nós não queremos ninguém isolados para não termos problemas, que já tivemos alguns. Esta é a minha maneira. Eu tenho cuidado com as coisas de Deus. Porque se eu não tiver cuidado, irmão, não mereço estar aqui. Se eu não for um cara responsável, eu não posso estar aqui. E nem sempre as pessoas entendem. Porque esse bicho está muito enjoado. O bicho está velho, está assim mesmo. E alguém já está dizendo que eu estou velho. Tu vai morrer primeiro que eu, quem fala isso. Me chama de sargentão ou de general. Eu queria ser general aposentado, só para pegar o dinheiro. Vamos ver a morte de Moisés? Vamos terminar? Não, eu estou dizendo a você que isso é sério mesmo. As pessoas ficam com brincadeira, com coisa séria, hein? Eu não quero que você morra não, mas se eu tiver que morrer, eu quero que você vá primeiro. No capítulo 34 de Deuteronômio, depois de proferir todas as bênçãos sobre as tribos que estão aqui, se você gosta de estudar a Bíblia, isso é para isto. É para você saber um pouco da história, que é a nossa história. Capítulo 34 de Deuteronômio diz assim: a morte de Moisés. Tema é os últimos dias de Moisés. Então subiu Moisés da campina de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhes mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, todo Naftali, a terra de Efraim. Aqui está falando das tribos que vão possuir estas terras, que será dividida para eles. Manassés e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale, Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhes o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Arão, a Isaque, a Jacó, dizendo: tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não entrarás para lá. Ele está dizendo: Moisés, eu quero que você saiba que você, durante todo o seu tempo, você andou com um Deus que é verdadeiro, com um Deus que cumpre as suas promessas. E ele disse assim, verso de número 5, não, verso 4: disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência darei e te faço vê-la cumprir. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, e na terra de Moabe, defronte a Bet-peor. Ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe, olha que coisa fantástica, não se lhe escureceram os olhos, nem lhes abateu o vigor. E os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias na campina de Moabe. Então se cumpriu os dias do pranto, do luto por Moisés. Josué, filho de Nun, estava cheio do Espírito e de sabedoria, porquanto Moisés o impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor lhes ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. E no tocante a todos os sinais e maravilhas
por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó e a todos os seus oficiais e toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de a sua poderosa mão e os grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. E assim se despede um grande herói. Eu concluo dizendo que foi um dia difícil. Eu creio que para Moisés foi um dia difícil, porque agora ele sobe para o monte, para o seu último encontro com Deus. Ele teve o seu último encontro, e ali ele se despediu, mas ele deixou um homem para assumir o seu lugar. E daí prossegue a dinâmica, desculpe, do livro de Josué. Porque Josué estava sendo preparado para isto. Qual é a lição, irmãos, que fica para nós? Nós somos salvos por Deus. E como Moisés, nós chegaremos diante de Deus. Como Moisés, um dia o Senhor dirá para mim e para você: vinde bendito do meu Pai, entrai no reino, entrai nesse lugar que está preparado para você, que viveu neste mundo, mas não se misturou com as coisas erradas, freou seus instintos. Você que me respeitou, você que me honrou, você que não abandonou a fé, você que manteve até o final da sua vida, para vocês, vinde bendito. Tome posse daquilo que eu preparei para vocês. E que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. E que esta palavra fique comigo e com você, nos alertando que vale a pena você manter a sua vida com Deus. Que o Senhor te abençoe de uma maneira extraordinária a sua vida espiritual, para você jamais desanimar. Não desanime.